Eu, num período de 9 meses, perdi 3 familiares. E o último foi o meu fim de linha. Foi aonde eu caí totalmente. Primeiro, eu perdi um primo por uma doença pulmonar. 3 meses depois, eu perdi um primo num acidente de moto, que ele estava na calçada e foi atropelado. E por último, eu perdi um primo que cresceu comigo como um irmão num acidente de carro. E quando eu perdi ele, eu perdi o meu chão, eu perdi o meu tudo. A partir dali, o vazio que tinha dentro de mim, ele aumentou de tal maneira que eu passei a procurar em pessoas, em amizades, em coisas, uma forma de preencher esse vazio. Então eu comecei a ter amigos e todos eles eram muito parecidos comigo. Então eles eram pessoas que eram ansiosas, que eram depressivas. Foi ali, entre esses amigos, que eu conheci o submundo da internet. Eu comecei com jogos de RPG, eu jogava RPG de fórum. O RPG, ele é um jogo virtual onde você interpreta, você cria um personagem e você pode ser aquele personagem. Então eu criei 9 personagens diferentes, com 9 personalidades, todas elas para tentar preencher um vazio que eu tinha. Eu tinha uma personagem que era a minha personagem principal. Nela eu tinha tudo o que eu não tinha mais. Eu caí numa depressão muito grande, então eu não saía de casa, eu não interagia direito, eu só interagia com as pessoas que estavam dentro do jogo junto comigo. Então ela era eu. Toda a Silvana que existia, tudo que eu queria falar, tudo que eu queria expressar, a depressão que tinha dentro de mim, eu mostrava através dela. Porque eu escondia essa depressão na minha família. Eu cheguei a virar turnos de 12 horas na frente do computador para completar a missão dentro do jogo. Eu era completa virtualmente, só que na minha vida continuava vazio. E aí, entre esses amigos, eu conheci também a pornografia. E era muito pior, porque eu consumia e depois eu me sentia tão suja, porque era algo que eu não queria fazer. Naquele momento ele me preenchia, naquele momento eu conseguia ser como se eu tivesse um alívio. Só que era uma peça que não encaixava. A única coisa que vinha na minha cabeça era: acaba. Não tem mais o que fazer. Você já passou por tudo, você já tentou tudo, você não consegue nada. Então eu pensava em como acabar com a minha vida. Porque eu não queria que aquele vazio continuasse. Eu tinha medo da morte. Porque a morte, por mais que ela fosse muito atraente, ela era um sinônimo de um outro vazio. Porque eu não sabia o que eu ia encontrar no final. Era um vazio tão grande que ele dói, ele doía. Eu sentia, tinham noites que eu sentia literalmente o peso do mundo nas minhas costas. Que eu parava e eu olhava ao meu redor e eu não tinha nada. Eu me sentia dentro de um buraco negro. Se a gente fosse falar de um turno de RPG, era como se o meu personagem ele estivesse trancafiado no calabouço. A minha mãe me fez um convite para vir até a Igreja Universal e eu já não tinha nada que me impedisse de ir. Naquele dia não foi a palavra que falou comigo, foram as pessoas. Foi olhar para as pessoas. Quando eu olhei para eles, eu vi que eles estavam preenchidos. E eu quis aquilo que eles tinham. Eu queria aquela peça, eu queria encaixar aquela peça que estava faltando em mim. E eu vi que neles tinha. A peça que eles tinham é o Espírito Santo. Quando eu entreguei, eu resolvi que aquele vazio ele precisava ser preenchido. Então eu tinha que fazer tudo o que estava ao meu alcance para isso acontecer. Então situações aconteceram, muitas. Dentre elas, eu perdi o meu pai, quando eu estava buscando o Espírito Santo. E aí surgiu aquele medo, mais uma morte, mais um luto. Eu fico, eu vou, só que era diferente. Porque eu já tinha entendido que para que eu fosse realmente preenchida, eu tinha que ter o Espírito Santo. Então, ao invés daquele luto me levar para longe, ele me trouxe para perto. Porque eu virei para Deus e falei: meu Deus, eu não posso ser órfã. Eu não posso ficar sozinha. Se eu ficar sozinha, eu vou me perder de novo e eu não quero. Quando eu entreguei o meu vazio para Deus, Ele me preencheu com o Espírito Santo. Foi como pegar todos aqueles personagens, colocar dentro de um
potinho de uma bonequinha e entregar para ele. O que o Senhor quiser, só faz. E ele pegou, ele remendou, ele fez algo totalmente novo e me entregou, perfeita, completa, com o Espírito dele dentro. E eu continuo sendo uma bonequinha de barro, só que com algo muito precioso dentro de mim, que é o Espírito Santo. Hoje, eu trabalho com a saúde mental, eu sou musicoterapeuta, eu trabalho com crianças e adolescentes que estão dentro do espectro do autismo. E aquele vazio que eu tinha, ele não tá mais. Eu passo por situações difíceis? Passo. Eu passo por lutas? Muitas. Só que eu tenho a certeza que nenhuma delas vai criar um buraco dentro de mim, porque ele está plenamente preenchido pelo Espírito Santo. E aproveitando, para você que está me ouvindo, está me assistindo, e que tem um vazio aí dentro, e que às vezes está guardado, que ninguém da sua família sabe, mas você sabe. Você e o seu travesseiro sabe. Dia 23 de junho, o dia do fim do vazio, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Que tal dar um game over nesse seu vazio?